fala em toxina botulínica, a gente pensa, obviamente, numa aparência mais jovial, o que também é muito bom, né, doutora Isabel? Como vai? Tudo bem? Tudo bem. Agora, tem gente que tem medo de fazer o uso dessa tal toxina botulínica porque acha que vai ficar com uma aparência artificial. Tem, Não é? muita gente. E acaba que as pessoas, assim, olham o que é muito diferente e ficam com medo de uma coisa que poderia ser benéfica para ela, poderia ajudar na autoestima, nessa parte que hoje em dia as pessoas precisam cada vez mais trabalhar o que é autoestima, porque cada vez mais as pessoas ficam mais depressivas porque ficam com baixa autoestima. Mas, em contrapartida, você falou bem, a gente acaba se espelhando, ficando com medo naquelas pessoas que exageram. Mas a toxina botulínica, quando usada da forma correta, ela ameniza até esses traços e deixa mais suave. Sim. Não que você vai rejuvenescer 10 anos. Não. A ideia da toxina botulínica não é rejuvenescer 10 anos. A ideia é o quê? É você tratar e prevenir aquelas linhas que se formam pela movimentação excessiva. É como uma folha de papel. Se eu pegar uma folhinha de papel e ficar dobrando, ó, os nossos Ela vai dedos, marcar, né? Pois é, ela vai marcar. Olha que legal. Esse daqui mostra exatamente o movimento do músculo para a pessoa em casa entender como se movimenta. Olha, Tá. eu estou enrugando, olha os músculos. Tá vendo? Por isso que vai marcando depois. Ó lá. Isso, olha que legal. Então, isso aqui é para a pessoa ver em casa o que acontece quando ela enruga, forma esta ruga no centro, tá? Que é da glabela. Essa daqui vai formar. E aí, o que acontece? Você não levanta o frontal, você não faz isso, ó. Ó, olha os músculos movimentando. Mexe toda essa musculatura, né? Mexe Bastante. tudo. E essa movimentação, com os anos, ela vai fazendo como uma folha de papel. Vai marcando algumas linhas na sua testa, algumas linhas nesta região. O mesmo com os pés de galinha. Pois que a gente vai ver, olha lá. Olha ó. só, em casa, olha. Mas é engraçado, tem gente que, ao se expressar, usa demais essa musculatura. Eu pareço máscara. Se você tirar, enquanto eu falo várias fotos, pareço máscara. Eu sempre estou fazendo careta. Tem gente que não consegue falar sem mexer muito a sobrancelha. Então, quanto mais expressivo a gente é com esses movimentos faciais, mais a gente pode ficar marcado, né? Ó, esse daqui mostrou agora o do nariz, que nós chamamos de bunny line, que movimenta Aqui, né? isso aqui. Só que o que acontece? As pessoas têm o medo de não ter a expressão. Então, mas quando a gente faz uso da toxina botulínica, eu vou continuar fazendo o meu movimento, só que com menos facilidade, é isso, né? O músculo, ele fica não tão forte. Você dá para ele você relaxa ele. Você deixa o seu músculo movimentando, só que em vez dele movimentar muito com aquela força enorme, a gente consegue, dependendo da localização, porque assim, toxina botulínica, se em casa você observar, eu tenho músculos embaixo. E o que a gente faz com esses músculos? O trabalho que o médico vai fazer é ver aonde ele vai colocar para deixar alguns músculos funcionando bastante para elevar a cauda da sobrancelha, para tirar aquele olhar de cansado, porque às vezes as pessoas falam assim, poxa, doutora, eu estou cansada. Só que a cauda da sobrancelha com o envelhecimento, ela vai caindo. Aqui no cantinho dos olhos a gente vai ficando, parece com uma dobrinha, né? Sim. E por causa deste músculo, olha como é que ele é redondinho, olha. É por isso que despenca ali. Isso, ele faz exatamente isso. Então, quando a pessoa em casa entende o que a toxina botulínica faz e o porquê também que as pessoas falam assim, doutora, mas não dura muito. Não, dura. É que o processo que a toxina botulínica faz é o quê? Ela entra no organismo, tá? Quer dizer, perdão, ela entra na sua célula, vai lá, inibe aquele receptor de liberar uma substância que contrai aquele músculo. Então eu vou movimentar, mas em menor força, em menor Isso. quantidade. E aí as pessoas me perguntam, doutora, tem gente que fica totalmente paralisado. Mas aí põe demais, não é? Então, aí depende de cada, porque padrão, olha, esse daqui é muito legal, gente. Isso daqui como funciona. é como funciona a toxina. Isso aqui é a toxina botulínica, tá? E Essa embaixo substância. é o quê? Lá embaixo é o músculo. Tá. Isso daqui é o meu receptor, tá? Então tem pininhos, como se fossem pininhos receptivos. Isso mesmo. Então imagina que é um celular. Tá? Isso aqui é meu celular, esse é meu músculo. Ó, eu libero substâncias, então o meu celular tá falando com a Kátia, tá? Aí o que eu faço? Eu coloco a minha toxina botulínica, tá? Ela vai entrar neste receptorzinho aqui e vai bloquear esta substância de ser liberada no músculo. Então é isso que ela faz. E aí a pessoa em casa, você vai ver, ele vai vir aqui, vai passear por aqui por baixo. Tá. E não vai deixar com que esta substância aqui
venha mais pra cá, ó, tá vendo? Ela veio, agora ele vai vir aqui, ó, e vai passear por aqui. Olha que legal. Ó, passeou. Mas ele não passa. Tá vendo? Agora ele bloqueia essa substância que é chamada de acetilcolina, tá? Só para as pessoas saberem. De ultrapassar. De ultrapassar e vir pro meu músculo. Como a acetilcolina fica paradinha aqui, eu não movimento mais. Mas uma vez que eu fico com o acúmulo do acetilcolina, não tem problema nenhum, não. Olha como é que Deus é inteligente. Nossa, é fantástico o corpo humano, né? O que acontece? Eu não consigo mais mover. Aí o organismo vem aqui e forma novos receptores, ó, novos bracinhos para falar. Então por isso não é que eu perco a ação daquela toxina botulínica, se formam outras comunicações. Isso aí. Então, olha, aí ele volta totalmente a movimentar de novo. Mas uma vez que cada vez que eu faço uso da toxina botulínica se formam novas comunicações, não chega uma hora que não tem mais como comunicar? Não, imagina, não. Porque essa é a pergunta e a dúvida de muita gente, sim, né? Mas não, ela sempre vai renovar, ela sempre vai formar novas para poder voltar a musculatura a mover. E o que faz com que as pessoas tenham esse medo todo? Quer dizer, essa paralisia que a gente vê em muitas pessoas, é só a toxina botulínica ou pode ser associação com outros tipos de procedimentos? Kátia, depende da região que a gente está falando, geralmente é assim, se eu falo na parte superior, às vezes tem alguns pacientes que tem algumas linhas na boca e aí se faz um pouquinho a mais, aí a pessoa perde totalmente a movimentação de sucuri. Ela fica rolando com o lábio preso. Por quê? Porque o músculo daqui é igual ao do olho, tá? Ele é, como eu vou falar, um orbicular, um redondinho que faz isso aqui. O biquinho. Dá pra eu diminuir? Quer ver? Olha, eu vou te mostrar o músculo aqui, ó. O de baixo do biquinho, ó. Tá. Ele é esse aqui, ele é redondinho, tá vendo? Tá. Eu consigo diminuir a força dele sem paralisar? Sim. Por isso que vira e mexe, a gente está em congresso, novidades. O que é uma novidade em toxina botulínica, em preenchedores? É a tecnologia e a forma de aplicação. Quer dizer, eu posso usar a mesma toxina botulínica, o mesmo preenchedor e ter um resultado natural ou extremamente artificial. Sim, por exemplo, se aumenta demais o lábio, ainda coloca muita toxina botulínica, vai ficar chapado. Então, se eu coloco muito preenchedor no meu lábio, aí nós vamos falar dos preenchedores. Um outro dia eu até te mostro umas coisas legais sobre ele. Mas assim, geralmente um lábio muito volumoso, preenchido, preenchido, que a pessoa olha e fala, nossa, o lábio dela tá muito grande. Geralmente é preenchimento, tá? Quando eu falo em movimentação, que eu estou falando, tá? Tá movimentando. Eu tô movimentando e tô fazendo biquinho. Você tem toxina botulínica, né? Eu tenho. Você sempre me falou. Eu comecei a colocar com ela justamente por isso. Eu falava, mas eu não quero ficar com cara de papel. Ela falou, mas não fica. Lembra? Olha eu. E eu falava, você tem mesmo? Você não tá me enrolando? Porque a gente tende a achar que vai paralisar. E é muito feio, eu acho, quando ficar paralisado. Sim, né? Porque o rosto é a expressão. Né? Você tá feliz, você transmite, eu falo que os olhos é o espelho da alma e as suas feições te transmitem o que você está sentindo. E se você ficar paralisado, é como se a gente falasse... Sabe aquela história da gente escrever? Você vai por SMS, por WhatsApp, você manda uma mensagem, ela é seca. Às vezes você está sendo delicada, mas a pessoa acha que você está sendo irônica. Então, verdade, e quando a gente fala pessoalmente, o rosto, a feição, denota se você está sendo irônico ou não. Então, eu acho que quando a gente tem medo de usar essas coisas, esses procedimentos, é isso, é o medo da gente ficar estático, paralisado, né? Mas existem muitas mulheres que colocam, né? Que ficam naturais, que ficam naturais e acabaram de falar. Bom, eu venho aqui e a gente mostra essas famosas, tá? Podemos mostrar agora? Então vamos, vai. Vamos mostrar agora as famosas que fizeram e que assumiram que fizeram. Então, aqui, vamos lá. Você tá vendo que o lábio dela tá muito maior? Então, eu não estou entendendo, que parece que ela ficou estranha, né? Ficou, mas o lábio dela ficou muito maior. Ela fez aquele preenchimento no lábio superior que ficou demais, né? Do superior e provavelmente no inferior. Então, assim, às vezes as pessoas falam assim, nossa, doutora, eu tenho medo de colocar, mas o preenchedor, ele é só para dar o limite. Quer dizer, aqui eu acho que ela já devia até ter feito há anos atrás. Sim. A Nicole Kidman já disse que fez, mas fez de uma forma mais amena e depois exagerou. Sim. Agora... Depois a gente vai falar de preenchedores, hoje a gente está falando de toxina botulínica, mas alguns preenchedores, com o tempo, o corpo absorve e outros são definitivos. Sim, isso também tem que tomar cuidado, né? Com certeza. Existem uns que o organismo tem uma enzima chamada hialuronidase que quebra, vai absorvendo, e outros que não saem. E aí, nesses que não saem, que a gente tem que ficar um pouco mais atento, né? Sim. Mas não estou dizendo que o erro é do médico, não. O erro é de quem chega e fala, eu quero os lábios carnudos como da fulana de tal.
Não dá, porque existe um negócio, existe uma máscara que a gente analisa a simetria de um rosto. Que vai ficar natural, que vai ficar natural. Então, a pessoa, assim, você tem os seus traços, não adianta você querer exagerar os seus traços. Ou se ficar parecida a fulana ou a ciclana, né? Sim. Bom, volto pra gente mostrar as outras. Tem muita famosa. Voltando à doutora Isabel Martinez, vamos mostrar mais uma famosa, ó, que fez procedimentos com toxina botulínica. Olha que mulher. Fátima Bernardes assumiu que já há 10 anos ela faz. E olha como ficou muito mais jovem. Ficou. E não ficou? E natural. Então não ficou nada artificial. Não, e natural. Quer dizer, dá para você usar a tecnologia a seu favor. Porque realmente o cair do canto dos olhos, olha que diferença, olha que olhar mais aberto. Tá olha vendo? a sobrancelha dela. Pois é. O elevar a sobrancelha, hoje em dia, a gente tem várias técnicas, tá? Para você levantar a sobrancelha, para você diminuir essa região, essa daqui, essa. Hoje em dia a gente usa botox até na região do pescoço. Para mudar no queixo. O formato? Não, você muda o seguinte, olha, eu vou fazer o meu, eu vou movimentar meu pescoço, ó. Tá vendo? Isso. Aí, Kátia, olha que interessante, olha essa minha lateral aqui, ó. Tô vendo. Não puxa para baixo? Puxa. Então, às vezes a gente coloca aqui para realmente fazer o que nós chamamos de um lifting, tá? É uma técnica de Nefertiti, eu relaxo isso daqui, então eu não puxo tanto o meu pescoço para baixo. Ah, que legal. Você Mas entendeu? parece que a Fátima Bernardes fez outros procedimentos, né? Porque Fez. aqui a gente vê na pálpebra inferior, ela tinha a pele bem fininha, desse lado até acumulava, ó. E ali a gente vê que não mais. Então pode se associar à toxina botulínica a lasers, por exemplo, né? Sim, por exemplo, hoje em dia, e há um tempo, a tecnologia dos lasers vem evoluindo. Não existem, por exemplo, as pessoas acham que toda vez que se fala de um novo laser, se fala de uma nova tecnologia. Entenda em casa que o laser, ele tem uma característica, tá? Uma forma de agir, e hoje se usa de diferentes formas aquela mesma forma de agir, Tá. entendeu? Então, existe, por exemplo, você fazer laser na região da pálpebra. Muitos pacientes não gostam ou não querem fazer cirurgia de pálpebra, porque eles têm medo. Sim, Tem sim. pacientes que têm indicação ideal. Se você pode adiar, se você não tem a necessidade de uma cirurgia, né? Sim. E melhora bastante. Então, e olha que interessante, eu consigo fazer laser de pálpebra, eu contraio a minha pálpebra e depois, se eu tenho uma profundidade aqui, eu posso vir e preencher um pouquinho para diminuir essa diferença de profundidade. Peraí, você preenche com o mesmo preenchedor que faz os lábios? São diferente Assim, um a mesma pouquinho. técnica, não o mesmo produto. Isso. O que acontece? é? O ácido hialurônico, existem várias... o número dele é variado, porque existem várias concentrações dele, tá? Para cada região do rosto... Você tem uma concentração diferente. Isso aí, porque eu preciso no malar uma concentração maior, na pálpebra uma concentração mais fina para não gerar edema, tá? Aqui, as pessoas, por exemplo, falam muito do bigode chinês, a concentração do que eu uso é diferente. É o mesmo produto em concentração diferente. Sim. Mas dá um efeito lindo, ficou ótimo. Lindo, Né? maravilhoso. Parece que aqui é ela mais velha do lado esquerdo e do lado direito é a mais nova. Sim. E ficou bem mais jovem mesmo, né? Homens também, os mesmos procedimentos são feitos, né? Nossa, olha, Kátia, você falou uma coisa fantástica. Os homens, cada vez mais, têm esse cuidado. Ainda bem, né? E eu acho ótimo. Imagina, você vai lá, cuida, tá linda. Tem que cuidar. O homem e a pessoa, ela fala assim, mas isso é excesso de vaidade? Não. Não, gente. Ele quer envelhecer bem também. Claro, né? Então, faz muito. Toxina botulínica, preenchimento, laser. O homem, hoje em dia, a gente atende muito. Que bom. Vamos ver mais uma famosa, mais um famoso? Vamos ver quem é o próximo? Ah, é a Sheila. Aqui é a Sheila Carvalho. Volto para a gente falar dela. Aqui tem bastante coisa para a gente falar. Voltando a Sheila, vamos dar uma olhadinha nos procedimentos que ela fez. Sheila antes e Sheila depois. A gente vê a diferença nos olhos, principalmente, mas na massa do rosto também. Aí as pessoas pensam, isso é toxina botulínica? Não, né? Provavelmente não. Esse é um outro procedimento. Esse é um outro procedimento. Tá. Esse é um outro procedimento. Não precisam ter medo. Olha que interessante. Aqui ela fazia uma ruguinha na lateral do olho, né? Aqui, ó. Isso. Aqui ela está sorrindo, mas também não faz. Isso aqui é toxina botulínica. A testa também, apesar que ali a gente não tinha marca nenhuma, mas ela também não movimenta tanto, não marca tanto a testa. Não marca tanto. Né? E olha que interessante, eu elevo cauda de sobrancelha. As pessoas falam pra mim assim, doutora, eu queria aquela cauda de sobrancelha mais elevada. Isso daqui é técnica.
É a forma com que se faz a toxina que eleva mais a cauda. Sei que muita gente em casa deve estar pensando, mas se eu tiver alergia ao produto, à toxina botulínica, isso pode acontecer? Muito raro. Muito raro, né? Vou ser sincera para você, toxina botulínica, muito raro. A indicação é que a gente faça o procedimento, a aplicação e fique algumas horas sem deitar, né? Sim, na bula está escrito assim, você não pode fazer academia no dia, a gente evita, e não pode deitar reto durante reto Assim, durante deitar 4 retinho, horas. 4 horas. Mas é só, você pode voltar para sua vida normal, não tem problema nenhum, pode ter uma vida super normal. Mas ela parece que equilibra a toxina botulínica depois de uns dias que você aplicou, né? Sim, porque você viu aquele processo que ela entra no organismo e vai bloqueando? Aquilo demora alguns dias, então com 24 horas eu começo o meu efeito. E aí ela vai agindo, com 15 dias mais ou menos você tem o seu efeito máximo. Quer dizer, você pensa assim, vou sair de lá paralisada. Tudo certinho. Você chega em casa e fala, mas eu tô igual, o que aconteceu? Foi pouco. E olha que interessante, Kátia, existem alguns pacientes que têm uma assimetria. Todos nós temos uma assimetria. Sim, mas alguns tem demais, né? Isso aí. E o que a gente faz? Você usa a toxina botulínica ao seu favor, até mesmo para melhorar isso e equilibrar essa assimetria que existe da região do olhar, da sobrancelha. Então, você aplica mais um lado do que do outro. Você aplica em níveis de musculatura diferentes, em alturas diferentes. Isso é que é interessante você analisar o paciente. Agora lembrar, gente, que você tem que ter uma conversa franca com o seu médico, ver o que você decide. E a toxina botulínica também é usada em outras situações. A gente vai voltar a falar, a gente hoje quis focar na estética para ficar bem explicadinho, mas você que sua demais nas mãos, nas axilas e nos pés, pergunte para o seu médico também sobre a toxina botulínica nesses casos, tá? Querendo conhecer um pouco mais do trabalho da doutora Isabel Martinez, pode acessar o site Clínica Martinez, com Z no final, .com.br. Lá tem informações sobre todos os procedimentos. Obrigada mais uma vez. Boa semana para você, viu? Também.